Olá, que alegria, que prazer nos encontrarmos aqui no Café e Fé. A gente tem um objetivo sempre, que é proclamar, é anunciar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. O Deus que se encarnou, que se fez gente, que habitou no meio de gente para nos salvar dessa maneira absurda que nós temos de viver neste mundo. E nós sempre trazemos um companheiro, um irmão para compartilhar conosco aqui do Café e Fé. E hoje nós estamos aqui com o nosso querido Marcos Peixoto, que é um dos participantes da nossa igreja na proclamação do Evangelho. Seja bem-vindo, Marcos. Obrigado, pastor. É uma alegria estar com vocês aqui para compartilhar aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, né? E tomar esse cafezinho aqui, que eu sempre tive vontade de tomar esse café. O café daqui é bom. Você sabe que os links das redes sociais estão aí na sua tela para que você possa conhecer o nosso material e também participar, podendo fazer perguntas, mandando alguma sugestão. E também você pode ser um parceiro nosso nas áreas sensíveis da oração, da intercessão, neste mundo em que as lutas espirituais cada vez aumentam mais, e a Bíblia diz que a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra as forças espirituais do mal. Você também pode compartilhar esses vídeos para propagar o Evangelho, sendo um missionário, e se puder também, para que a manutenção desse programa seja possível, você pode compartilhar. Então, eu quero chamar você para pegar o seu cafezinho, porque já já nós vamos começar o nosso café. Ele está começando. Até já. Ótica Higienópolis. Há 35 anos no mercado óptico de Londrina, sempre com novidades em produtos e tecnologia. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar, ajuste de óculos personalizados, respeitando o conforto e anatomia do seu rosto. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Hoje nós vamos tratar de um assunto que eu acho de muita relevância. Perdoados para perdoar. Eu estava me lembrando de uma história da Corrie ten Boom, uma holandesa que no tempo do Hitler ela conseguiu ajudar muitos judeus a saírem da Holanda, e ela foi presa. Ela e a irmã Betsy foram presas e sofreram muito. E a irmã morreu por maus tratos. Mas quando ela saiu da prisão, ao invés de manter uma mágoa, um ressentimento, uma amargura, ela se tornou uma espécie de arauto do perdão, a proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, que liberta. Então, nós precisamos lembrar que a cruz de Cristo foi o local onde Deus desmanchou aquilo que foi estragado lá no Jardim do Éden. E que, quando Jesus nos perdoa,
e Ele nos perdoa totalmente dos nossos pecados, Ele nos habilita e nos capacita a sermos perdoadores. E eu queria que você lesse, Marquinho, aqui inicialmente, o Colossenses capítulo 1, os versos 13 e 14, que nos ajudam a entender esta realidade da nossa libertação de um império. Diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Não tem mais que viver caçando pecado, não é? É. Aí Ele nos tira, Ele nos perdoou e nos dá a capacidade para perdoar. Você já passou por algum motivo de amarguramento, de problema que lhe marcou a vida, que lhe deixou azedo, de ressentido na sua alma? Passei sim, pastor. Vou contar bem rapidamente. Eu tive uma sociedade e quando as coisas não caminham do jeito que a gente quer, houve uma separação, foram ditas coisas que machucaram as duas partes e tocamos a vida. Depois de um tempo, eu percebi que surgiu uma pequena feridinha na minha perna. E aquilo eu não dei bola, uma coceirinha e tal, e foi passando o tempo, e quando eu me dei conta, ela já estava do tamanho assim de uma moeda de R$ 1, uma coisa grande já. Fui ao dermatologista, e eu acho que aquele médico era de Deus. Porque, assim, ele falou exatamente, ele falou assim, você sofreu algum trauma? Você sofreu algum problema? E eu, não, tá bem em casa, família, finanças tá ok, tem algo aí. Aí eu lembrei dessa situação que eu tinha tido esse racha da empresa e tal, e ele falou, ó, eu vou te passar uma pomadinha aqui, mas enquanto você não resolver essa questão, você não vai sarar. E aquilo me impactou. E depois, no domingo, naquela semana, eu estava na igreja e eu fui entregar a minha oferta, o meu dízimo, e ver aquele texto. Se você tem alguma coisa contra o teu irmão ou com o teu irmão, você deixa a tua oferta do lado e vai lá e trata com ele. Na mesma semana. E isso me causou um impacto. Aí eu entrei em contato com essa pessoa e fui atrás dela e falei, eu preciso do teu perdão. Porque, pastor, eu fiquei 2 anos carregando aquele homem na minha... Aquele defunto. Aquele defunto. Mas a cura do perdão ela é tão maravilhosa que quando ele me perdoou, que ali foram ofensas mútuas, quando eu recebi esse perdão... Alívio. E a ferida? Ferida, pastor, nem sei se eu usei a pomada, porque foi um negócio, foi uma coisa de Deus, foi tão rápida que eu devo ter usado umas 2, 3 vezes, mas o problema não era a pomada. Aquela questão das doenças psicossomáticas. Verdade. O espírito, a alma estão sofrendo e desencadeiam no nosso corpo. Pois é, você está vendo que nós não fomos feitos para ser caixote de amargura, para guardar ressentimentos. E Deus não apenas perdoou nossas dívidas, como também Ele nos uniu a Cristo, para que, pela obra da cruz, Ele não somente morresse por nós, mas que nós morrêssemos com Ele. Aquela morte, de fato, não era dele, porque ele não tinha pecado. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então ele morreu uma morte compartilhada conosco, para nos livrar desses ressentimentos, dessas amarguras. Ele quitou a nossa conta e ainda nos deu tudo, pois ele vive em nós e a sua vida em nós nos capacita a perdoar. Você viu que quando você perdoou e recebeu o perdão, o seu organismo começou a produzir a defesa para curar a ferida. Justamente. Né?
Agora é importante te lembrar também que em nós mesmos, pastor, nós não temos essa condição de perdoar. Não temos. Porque o perdão é de Deus. E aí quando nós enxergamos, quando o Espírito nos revela o tamanho do perdão que nós recebemos pela obra de Cristo, aí é mais fácil perdoar, porque eu não vou perdoar com a minha vontade, com o meu, mas com o perdão dele. Então, eu vou perdoar, mas com o perdão de Cristo em mim. Porque quando eu olho a ofensa minha, o tamanho dessa ofensa, o quão pecador eu era, e o perdão que eu recebi, o que é uma bronca, uma coisinha tua ali? Ó, você que está nos ouvindo e que tem aí, porque todos nós sofremos embates nessa vida, todos nós somos atacados na família, nos negócios, na vida, e aquilo começa a ferver lá dentro e a produzir todo tipo de reação Mágoa, adversa, né? ressentimento, né? Eu queria falar diretamente ao seu coração. Remédio ajuda, remedia às vezes o problema, mas não cura. O que cura de fato é a obra de Jesus Cristo. Eu não estou falando aqui de catolicismo, nem de protestantismo, nem de evangelicismo, nem de ismo nenhum. Eu estou falando aqui de Jesus Cristo, que desceu à Terra com o objetivo de nos salvar de nós mesmos. O maior problema meu sou eu. E eu precisava morrer e ressuscitar para que ele se tornasse a minha vida. Isso é a proposta do Evangelho. O Evangelho, ele retira a nossa centralidade, Cristo vem viver em nós, e ele vivendo em nós, o rancor, o orgulho, que são terríveis, eles são tratados pela obra da cruz. É verdade. Você já percebeu isso, né? Pastor, perdão é uma necessidade humana. Nós não conseguimos viver sem perdão. Você já parou para pensar nisso? Não tem jeito. Porque se eu não receber o perdão de Deus por meio de Cristo, eu já estou em condenação. Exatamente. E se eu não perdoar a sua ofensa que o Senhor me fez, eu vou viver com o Senhor grudado aqui, sem ter paz. Eu vou dormir, levantar, acordar, almoçar, fazer tudo com essa opressão do diabo. Porque essa falta de perdão é uma questão muito séria. Olha, nós vamos dar uma paradinha agora, porque temos um intervalo, e já quando voltarmos nós vamos falar um pouquinho de uma parábola de Jesus sobre a questão do perdão. Espera que a gente volta já já. Pois é, os discípulos de Jesus estavam preocupados com a questão do perdão. Os rabinos costumavam dizer que você deveria perdoar até 3 vezes. Mais do que isso, é sangue de barata. O Pedro veio com uma proposta dizendo: Senhor, quantas vezes? Até 7. Até 7. E aí o que diz esta parábola? Vamos ler, Marcos, juntos aqui. Eu leio um versículo, você lê outro, porque assim a gente compartilha. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, então, ele começa a contar a história, por causa dessa questão de Pedro. Por isso,
o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que deves. Então, o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo, lançou-o na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celestial vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Olha que paulada. E aqui nós temos que fazer umas contas aqui. Tem que fazer conta. A conta é grande. A conta é grande. Vamos fazer a conta? Vamos. Uhum. Eu pesquisei e o talento, dependendo da região, ele era em torno de 35 a 37 quilos Uhum. de ouro. Pois é. Bastante ouro. É ouro para valer. Isso, o dia de um trabalhador era 1 denário. Agora, sabe quanto que equivale 35 quilos de ouro? É mais ou menos uns 6.000 6.000 denários. de trabalho. É. 10.000 vezes 6.000, 60 milhões. milhões de dias de trabalho era a dívida desse servo. Dá para pagar? É muita coisa, né? 60 milhões de dias de trabalho. De dias de trabalho. A conta é grande. Isso aponta para o pecado do homem, não é? Para a natureza humana. Nós pecamos contra Deus e o nosso pecado é imperdoável. Justamente. Impagável. Impagável. A conta é muito grande. E o homem, ele chegou para o seu senhor e disse: tem compaixão de mim. A palavra compaixão é uma palavra muito importante. Ela está na base da misericórdia. Isso. Que misericórdia significa Deus não nos dá o que nós merecemos. Eu, por exemplo, quando me perguntam como é que você está, eu digo: melhor do que mereço. Sabe por quê? Que eu merecia o inferno. É verdade. Mas Jesus me tirou de lá. E nós temos a esperança viva. Pois é. Então, aqui nessa parábola, a nossa dívida era eterna e seria impossível de quitá-la. Esse número que Pedro apresentou aqui, 7, é um número que é considerado o número perfeito. Justamente. Mas Jesus pegou um outro número, que é o 70 vezes 7, que vem lá da família de Caim, quando o neto de Caim
ficou bravo lá e disse: se o perdão de Caim era 7, o meu será 70 vezes 7. Ou seja, é uma conta que é difícil. Não é para você ficar fazendo conta de quantidade. E sabe, Marcos, porque Jesus falou em Lucas que esse perdão é no dia. E 70 vezes 7 ao dia corresponde a 3 minutos. A cada 3 minutos você tem que lançar o perdão. E o que a ciência tem mostrado é que se você não perdoa, 3 minutos depois o organismo começa a produzir toxinas e começa a se adoecer. 3 minutos depois, aquilo vai começando a gerar um problema. E Jesus, que conhece a natureza humana, ele está colocando aqui a saúde psíquica e física em cima da saúde espiritual. O homem que tem um espírito tratado, ele cura, parte para sarar a alma e curar o corpo. Aquilo vem de dentro para fora, não é? O que você me diz mais desse texto aí? Pastor, eu acho que assim, como testemunho cristão nosso, eu digo que eu tenho a vida de Cristo, que eu sou uma nova criatura. Mas como que eu não exercito o perdão para com... mas a ofensa é grande. Olha o tamanho da dívida que eu tinha. Olha o tamanho da outra. A outra dívida era de 90 dias, de 100 dias de trabalho. 100 dias de trabalho, velho. Para 60 milhões. Qual era a minha ofensa? Condenação eterna, sem perdão. Nada do que eu faça ou deixo de fazer vai fazer com que eu consiga perdão de Deus. O meu perdão veio por causa de Cristo. Agora, por que eu só nego esse perdão? Por isso que a obra de Cristo, a cruz de Cristo, precisa ser trabalhada em nós todos os dias, levando o morrer de Cristo. Porque só com esse morrer é que eu vou conseguir perdoar o meu irmão. Você sabe, Marcos, eu há muitos anos, eu tive uma experiência assim, uma pessoa me ofendeu. E na minha humanidade frágil, fraca, eu fiquei muito magoado, ressentido. E aquilo começou a fermentar, e eu tive uma série de problemas digestivos, e eu vivia fazendo tratamento. Mas um dia eu percebi alguma coisa no François Fenelon, que foi um arcebispo católico de Paris no século XVII. Ele diz o seguinte: quem tem 1000 amigos, nem sempre os encontra. Mas quem tem um inimigo, encontra-o por toda parte. Aquilo me pegou. Porque você vai para o restaurante, você vai comer a comida, você está comendo a comida e o inimigo está montado nas suas costas, lhe causando mal-estar e fazendo mal a você comer. Você vai para a praia, lá vai o maldito junto com você. Para onde você vai, ele está junto. A frase do Fenelon é fantástica. Quem tem 1000 amigos nem sempre os encontra. Mas quem tem um inimigo, verdade, o encontra por toda parte. Você vai dormir com ele. E eu estava indo para Cascavel, e naquela viagem minha mente não conseguia dormir, descansar, eu viajando num ônibus leito e sem conseguir dormir. E quando cheguei em Campo Mourão, eu disse para a pessoa na minha mente: cara, o motorista abriu a porta do ônibus ali, desce que você está livre, e eu também, pode descer. Você está perdoado em nome de Jesus. E ali eu não me lembro mais de nada. Eu sei que eu dormi e eu acordei em Cascavel com o motorista me acordando: o senhor não vai ficar aqui? Porque aquilo saiu da minha vida. No momento em que Deus, pela sua graça, me deu a condição de perdoar, foi-se embora aquele sujeito.
Pastor, isso que eu passei, o senhor passou uma experiência parecida, esses são os verdugos, porque lembra que esse mau servo ali foi entregue aos verdugos? O que é esse verdugo? É essa pessoa aqui pegando o nosso pé, lembrando, você não dorme, não almoça, não vê, você não faz nada sem lembrar dessa pessoa. Esse é um tipo de verdugo. E é um verdugo que trabalha dia e noite. Não tem descanso. Até que seja Curado. Não, ele diz até que a conta seja paga, né? Seja paga. E não é paga, uma conta daquele tamanho não é paga, Não tem. né? Agora, qual é o remédio? O apóstolo Paulo disse assim, como é que está escrito lá em Gálatas 2, 19 e 20? Já estou crucificado com Cristo e E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, pela fé, vivo Pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou. então Não mais eu. é isso aqui. Tem que haver uma substituição de vida. Tem que retirar a vida de Adão, que é essa vida egolátrica, egocêntrica, egoísta, essa vida insuportável. E no lugar dessa vida, a vida de Cristo entrar e tomar conta. E nós, daí para frente, você citou rapidamente o texto de 2 Coríntios 4:10, que é levando sempre e por todo lugar a mortificação do Senhor Jesus, para que a vida do Senhor Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Nós temos que andar com esta perspectiva da realidade espiritual. Eu fui perdoado, Marcos, para eu perdoar. Se eu fui perdoado para eu me manter como um carcereiro da mágoa, isso não é vida cristã, isso não é vida coisa nenhuma, isso é uma tortura. Isso é uma coisa muito parecida com o que estão fazendo com o povo brasileiro aí, punindo um povo nas penitenciárias sem crime. Então, é terrível isso, né? Eu diria assim, Marcos, qual a palavra que você quer deixar para os nossos queridos que estão nos ouvindo? A palavra, pastor, é perdoe. Eu acho que olha para a cruz de Cristo, veja tudo que ele recebeu, todo o pecado que ele recebeu, que era meu, que quem deveria estar naquela cruz era eu. Sim. E eu recebi essa tão grande salvação. Agora, eu não posso perdoar uma ofensa, alguma coisa que a pessoa fez por mim? Pois é, Marcos. E é isso que nós queremos que você saiba. E nós ficamos muito contentes de ter você hoje aqui como um convidado especial. E eu quero encontrar você a semana que vem aqui no nosso cafezinho, para nós tomarmos um café bem gostoso juntos e aquele abraço de coração para coração. Até a próxima.